Papo de Gestão, com o professor Henrique Gâmbaro. 11h42 e professor Henrique Gâmbaro com um tema que eu amo, que é empreendedorismo. E é um desafio no Brasil, mas dá para ter sucesso. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Bom dia, Patrícia. Bom dia, nosso telespectador. O empreendedorismo, ele é uma ação e que o brasileiro gosta, né? É uma natureza do brasileiro ser empreendedor. Legal. Só que o empreendedorismo nós temos que tomar cuidado, porque o empreendedorismo, ele parece ser às vezes, uma forma de salvação de uma situação. Eu vou ser dono do meu negócio. Eu vou... ser meu próprio patrão. Meu próprio patrão. E a coisa não é assim tão simples. Poderia ser. Nossa, como seria bom se fosse simples assim. Sim. Mas não é. É necessário preparo. Porque o empreendedor, ele tem um processo a ser seguido. Né? Então, primeiro vem com a questão da ideia. Entendeu? Vem a questão da competência, porque a ideia é legal, encontrei uma determinada atividade que está crescendo, mas você sabe fazer? Essa é a pergunta número 1 que a pessoa tem que se fazer. Sem dúvida nenhuma. Eu sei fazer isso, né? Eu sei fazer isso, e se eu não souber, vai aprender. E se eu for só um administrador, por exemplo? Eu quero ter um salão de beleza, mas eu não sou cabeleireira, mas eu quero ser a gestora. Sim. Aí tem que aprender a ser gestora. Tem que aprender a ser gestor. Com aprendizado, Patrícia, tudo é possível. Né? Então, e a gestão do negócio, às vezes você tem uma ideia maravilhosa. Às vezes você investe, tem a ideia, você faz um investimento, abre o salão, todo bonito, etc. Mas aí quando você abre a porta, você não sabe gerir. E aí não adianta nada, aí vai ser um péssimo negócio. Pela incompetência, isso não é feio. Você é incompetente. Incompetência é que você não aprendeu, né? Que é fácil aprender. Então, se nós olharmos o Brasil há 20 anos atrás, você via muita empresa abrindo e fechando, muito rápido. Sim. Por quê? Por esse motivo. Aí o Estado... Muito legal isso, incentivou o estudo do empreendedorismo. E isso teve um resultado enorme, anos depois, que você vê que muita empresa está abrindo e está continuando. Passa 5, 6, 7, 8, 10 anos, a empresa está aí. Dá para fazer curso para ser empreendedor? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você não precisa fazer uma universidade para ser empreendedor. O que você precisa saber é de mercado, então fazer um curso de marketing de serviços, fazer um curso de processos, né? Por quê? Porque tudo é processo. O que é processo? O processo é um conjunto de atividades que leva à transformação. Então, eu vou lá, vou fazer um bolo, eu tenho processos, vou quebrar o ovo, vou misturar, etc. Vou botar para assar para sair o bolo. Isso é um processo. E vou vender o bolo. E vou vender, e vou vender o bolo. E vou vender o bolo. Uma outra coisa, a questão da venda. Entendeu? Não adianta eu ter uma ideia maravilhosa e não saber vender. Entendeu? Isso entra, inclusive, a oratória que a gente falou na semana passada. Sem dúvida nenhuma. A oratória, planejamento estratégico, marketing de serviços, são cursos, finanças, muito importante saber trabalhar com dinheiro, né? Porque, às vezes, você não tem tanto capital para fazer um investimento, no caso de ser empreendedor, você não tem tanto capital, mas aquele capital que você tem, se você souber administrar, ele vai dar conta. Sim. Né? E o empreendedorismo, nós não podemos esquecer que é uma luta diária, né? De aprendizado, de experiência, de coisas positivas, de coisas negativas, muita coisa negativa, então você também tem que ter paciência, você tem que ter perseverança é tudo, Patrícia. E tudo isso é trabalhável. E aqui no nosso Tarobá Cidade, a gente dá umas pinceladas, né, desse conhecimento que o professor Henrique Gâmbaro tem, que daqui a pouquinho eu vou falar mais para você saber mais sobre os cursos. Sim. E você também está com um podcast que Estou com um toda podcast semana e vamos falar também sobre a ideia do planejamento estratégico, entendeu? Porque o empreendedorismo é uma gama de competências e habilidades, né? Então, eu tenho que aprender por partes e aí depois juntar tudo. Maravilha, Gâmbaro. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. E até terça. Opa, tamo junto. Tamo junto.